Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. E você, que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal e tenha acesso a todos os estudos que aqui, a cada sábado, realizamos. Meus amigos, meus irmãos, vamos rogar a Deus que encha nosso dia, de muita paz, de muita luz. E hoje nós vamos fazer um estudo muito interessante. Nós vamos aqui nos aprofundar sobre o pensamento, essa força atuante do Espírito que atua nele e fora dele também. Nos dizem os Espíritos superiores que se a humanidade conhecesse a força que tem em seu próprio pensamento, cuidaria muito melhor de sua casa mental. Por quê, meus amigos? Porque o pensamento, ele plasma todos os nossos impulsos, nossos desejos e gera em torno do próprio espírito o que nós chamamos de psicosfera, que nada mais é do que a resultante de tudo que o espírito pensa, elabora e transmite. Nós vamos iniciar então nosso estudo com uma colocação que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 3:2. Diz assim o apóstolo Paulo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então percebamos que o evangelho primitivo já tinha a preocupação de orientar os homens para a importância de ter uma mente sadia, iluminada pelas aspirações mais superiores, para que a gente possa realmente se renovar dentro da linha do Evangelho. Baseado no livro A Gênese, que é uma das obras da doutrina espírita, nós vamos aqui então, a partir desse momento, nos aprofundar nesse tema. Iniciamos com a informação importantíssima, base de todo esse estudo. Dizem os Espíritos: o pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente que tem sua sede no ser espiritual, ou seja, o pensamento não procede do corpo, o espírito o elabora e transmite. Então essa informação é muito importante, gente, porque o pensamento tem sede na mente, que é o próprio espírito. É o espírito quem elabora o pensamento e atua na matéria através do corpo físico, mais especificamente no cérebro. É por isso que há cérebros sadios, muitas vezes, e o pensamento do espírito completamente atabalhoado. Por que isso acontece? Porque o desarranjo psíquico está no espírito e não no cérebro. Então, essa informação que nos trazem os espíritos é fundamental para o nosso entendimento. O pensamento tem sede no espírito e não no corpo físico. Dizem os espíritos ainda: o pensamento é criador e estruturador da vida. Nós vamos agora começar a compreender essas colocações, ou seja, o pensamento que estrutura a vida do próprio espírito. O pensamento, dizem os espíritos na Gênese, emitido por nós, o pensamento volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres, como recomendava Paulo. Por quê, gente? Porque todo pensamento elaborado, ele fixa-se no próprio espírito. O espírito, então, elabora o pensamento, que ele fica fixado, transmite o pensamento. Aí a importância, como diz o apóstolo Paulo, que a gente possa deixar em nosso pensamento, em nossa psicosfera, as aspirações mais nobres e mais superiores. Isso é um exercício, gente, diário. Não é de uma hora para outra que nós vamos
fixar em nossos pensamentos só aquilo que é bom, aquilo que é útil. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, viajores do tempo. A cada nova experiência, nós vamos, se assim desejar o espírito, saindo de antigos atavismos, de inclinações menos nobres, trilhando para o caminho do bem e de aspirações melhores. É o que nós estamos estudando nos nossos últimos dois estudos que aqui realizamos no canal. Seguindo, dizem os Espíritos na Gênese, o pensamento e a vontade são para os Espíritos o que a mão é para o homem. Nós vamos ver aqui como são as criações espirituais que muitas pessoas tiveram até naquele filme Nosso Lar, as cidades erguidas, tudo aquilo que existe no mundo espiritual e na fala dos próprios espíritos. A matéria apenas reproduz palidamente o que há no mundo espiritual nesta outra dimensão vibratória da matéria. Então, como é que o espírito, gente, movimenta o fluido cósmico universal realizando suas criações? Através do pensamento e da vontade. Eles dizem assim, a vontade é o pensamento tornado força motora. Então veja o que eles dizem aqui. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento eles imprimem a esses fluidos tal ou qual direção, aglomeram-nos, combinam-nos e os dispersam. Com eles formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Eles mudam as suas propriedades como o químico muda a dos gases de outros corpos na matéria. É o grande laboratório do mundo espiritual. Então, os espíritos que elaboram no mundo espiritual, eles atuam pelo pensamento e pela vontade no fluido cósmico universal, como dizem aqui os próprios espíritos, lhe dando forma, lhe dando aparência, combinando, dispersando. É o laboratório do mundo espiritual que atua através do nosso pensamento. E agora vem outra informação muito importante. Porque dizem os espíritos, é assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no seu envoltório fluídico e nada fica oculto para os espíritos. Ou seja, gente, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispiritual, como num espelho, ou ainda essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar. Ele aí toma um corpo e, de certo modo, se fotografa. Então, se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar outro homem, por impassível que fique seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances e ele executa fluidicamente o gesto. Então, aquilo que nós falávamos lá no início, que a resultante de tudo que pensamos gera em torno de nós a nossa psicosfera. E aqui na Gênese, os Espíritos nos demonstram que nosso pensamento se corporifica em torno de nós através do fluido cósmico universal. Então, nós criamos imagens fluídicas que ficam plasmadas em torno de nós. Então, essa imagem aqui, por exemplo, que foi citada, daquele homem que planeja fazer um grande mal a outro, mesmo que ele não execute o intento, essa ação se forma fluidicamente e fica em torno do próprio espírito. É a sua psicosfera. Por isso que eles dizem, é assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem e ficam em torno do próprio espírito, no seu corpo fluídico, que é o perispírito. Vamos então nos encaminhando, gente, para o final do nosso tema, buscando assim uma mensagem muito bacana do Espírito Emmanuel, que chama-se Psicografia, que é uma psicografia de Chico Xavier, chamado Assim Vencerás. E o nosso irmão Emmanuel diz assim, o sentimento inspira, o pensamento plasma. A palavra orienta, o ato então se realiza. O pensamento vibra desse modo no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida.
Então, tudo, gente, que o espírito vai movimentar-se, começa de uma elaboração do pensamento, que realmente nós vimos aqui na Gênese, é uma força criadora do espírito, que atua nele e atua também no universo que o cerca. E aqui diz Emmanuel justamente isso, que o pensamento vibra em todas as experiências da vida. Diz assim Emmanuel: em razão disso, veja a importância do pensamento aqui também elaborado para o momento em que voltamos ao mundo espiritual. Em razão disso, depois da morte física, mais intensivamente vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Exato, gente. Tanto aqui quanto no mundo espiritual, nós respiramos da atmosfera de tudo que a gente se afeiçoa. Daí o apóstolo Paulo dizer, é importante pensar nas coisas do alto e não só pensar nas coisas da terra. São aquelas aspirações mais superiores, não é? Então Emmanuel diz isso, que a alma vai viver nas criações que ele próprio se afeiçoa. E isso não quer dizer que haja retrocesso na marcha evolutiva do espírito, mas muitas vezes estagnação do ser nas formas infelizes em que se compraz pelo seu próprio pensamento desgovernado e delituoso. Então, grande parte da humanidade que ainda vibra nessa faixa mais delituosa, das desarmonias, dos desequilíbrios, dos desentendimentos, vão formando em sua casa mental e plasmando esses desejos desgovernados, e assim a alma fica fixada nessas criações que ele próprio realiza. Lembra Emmanuel também dizendo daquelas reencarnações pouco produtivas? Exatamente aí está. Com isso, desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados, agimos e reagimos. A nossa vida é de troca, não é, gente? Nós somos espíritos encarnados em algum momento, em outro momento desencarnados, mas sempre estamos interagindo com outros espíritos e nos situando, como diz Emmanuel, na faixa vibratória de tudo aquilo que nós nos afeiçoamos. Conclui Emmanuel: viverá o homem onde situa o seu coração. Diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará, como é justo, a forma de nossa vida. Então nós já falamos em muitos estudos, gente, da força que tem o nosso livre-arbítrio, aquela condição que nós temos de escolher os caminhos por onde vamos trilhar. Aqui nós estamos aprofundando como nós elaboramos esses caminhos, pela força atuante do pensamento. É assim que nós vamos plasmando para a nossa vida física, como também vamos plasmando para a nossa vida espiritual aquilo que nós fundamentalmente desejamos. Nada, gente, fica oculto para os espíritos. Por quê? Porque nossos mais secretos pensamentos tornam-se fotografia das situações em torno de nós próprios. Então, tudo aquilo que nós pensamos cria a nossa atmosfera psíquica, psicosfera. Finalmente, os espíritos dizem assim: o pensamento é energia radiante. Espraiamo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Gente, é um fechamento do nosso estudo com aquele início das colocações do apóstolo Paulo aos Colossenses. É preciso situar a nossa mente e o nosso coração naquilo que é mais útil, naquilo que é mais nobre, e isso é um exercício do nosso dia a dia, não é? Então, quando nós acordamos para um novo dia, como diz Chico Xavier na sua belíssima mensagem,
vamos abrir a página da vida e escrever aquilo que nós desejamos. E tudo que nós agimos parte de onde, gente? Do nosso pensamento. Potência do Espírito, força atuante em todo o universo. Então, cuidemos de nossa casa mental, disciplinemos, não é, o nosso coração, o nosso pensamento, para que nós possamos a cada dia elaborarmos o que é melhor e assim trilharmos um caminho mais iluminado e também iluminando a vida daqueles que nos rodeiam. Desejo a todos muita paz, muita luz, muita saúde e espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Deixem, por gentileza, o seu joinha aqui, tá certo? Divulguem bastante, deixem seus comentários. E você que está vendo pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal. Muita paz e progresso espiritual a todos.